1 Coríntios 2, 9 a 16, onde começa assim: mas como está escrito, certo? Vou ler aqui. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, todas as coisas sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Senhor, abençoe essa palavra, Senhor, que seja uma palavra para o coração de cada irmão que aqui está e de todos que ouvirem essa transmissão, e que, recebendo essa palavra, ela coloque raízes, ó Deus, no terreno do coração, dando excelentes frutos para a Tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Peço aos irmãos, tá, que os que têm Bíblia, né, que possam manter a palavra de Deus na mão, para a gente ir seguindo nessa mensagem. O título dessa mensagem é A Chave Mestra, certo? Chave Mestra. Por quê? Vamos já entender por que é a chave mestra, né? Então, vejam só, mantenham aí aberto, né, em 1 Coríntios 2, 9 e 16, certo? Vejam só, o que é uma chave mestra, né? Quem já viajou aí, né, sabe que nos hotéis, né, tem a chave mestra que abre todas as portas. O pessoal que trabalha na limpeza, né, dos quartos do hotel, o pessoal anda com uma chave mestra, né? Aquela chave ali, ela dá em qualquer porta, certo? Então, ou seja, é uma solução para tudo. Esse é o sentido. Então, nós temos muitas questões diante de Deus, muitas assim, inquietações, coisas pendentes, né? E eu gostaria de propor aqui uma chave mestra, né, que pode lhe ajudar, deve lhe ajudar, certo? Antes queria falar aqui sobre essa palavra, que ele diz que é interessante que Deus tem preparado para nós coisas que nós não sabemos nem imaginamos. A questão de Deus, meus amigos, é que é um amor muito grande, um poder muito grande, infinito, amor infinito, poder infinito. Então, com Ele não dá para a gente se ausentar dele, não dá para a gente não depender dele, não dá para fugir dele. Se ele tiver lhe escolhido, ele vai atrás, entendeu? Em virtude do seu poder. É um poder silencioso, mas é um poder operante, tá certo? O coronavírus, quando entra no pulmão das pessoas, diz: olá, cheguei, não, ele fala, mas o poder é grande, não? Né? Uma doença, quando chega, ela chega silenciosa, ela não conversa com você, não é isso? Isso é uma doença, né? Deus, Ele, por mais que você não esteja ouvindo uma voz em língua portuguesa, mas você tem que estar atento aos efeitos de Deus na sua vida, certo? Então ele diz que
aquilo que Deus tem preparado para os que o amam é uma coisa insondável. Ou seja, mas é preparado para quem? Para os que o amam. Ou seja, Deus tem preparado coisas excelentes, mas para aqueles que estão no seu amor. Esse é um critério. Eu não estou ainda falando sobre a chave mestra, eu estou falando para a gente aproveitar o texto, né? E ele diz que essas coisas, elas estão sendo já reveladas pelo Espírito Santo. E que coisas são essas? A vida eterna que nós teremos em Deus, né? A restauração de todas as coisas, a glorificação dos seus filhos, o novo nome que será dado a cada um, né? A grandeza que nós teremos no reino de Deus, a ponto, como ele diz, de nós sermos chamados de colunas do templo de Deus, né? Preciosos. A palavra de Deus revela lá em Pedro que nós somos a família real, né? Nós somos a família de Deus. Então são revelações que o Espírito Santo tem dado, que são coisas do Espírito de Deus. Por isso que ele diz que aquilo que está no meu espírito ninguém conhece, né? Só eu sei. Mas ele diz que nesse caso aqui quebrou-se a regra, né? O Espírito Santo já está revelando pela Escritura o que Deus tem preparado para nós. Mas ainda assim a gente nem pode imaginar. São toques do Espírito Santo, mas tem muita coisa aí pela frente, né? Tá certo? Aí ele diz que as palavras que estão sendo ensinadas através do ministério, que é a palavra de Deus, ele diz aqui no versículo 13, não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Paulo viveu num tempo de grandes filósofos, né? A Grécia já era o berço, já era naquele tempo um lugar de grandes filósofos, cheios de sabedoria, né? Mas ele diz, essa é a sabedoria humana. Ele diz, não são essas as palavras que nós ensinamos. Nós ensinamos as palavras que o Espírito nos ensina. Por isso, meus irmãos, que a igreja, apesar dela poder dar muitas dicas práticas para a vida das pessoas, mas a força da igreja se mostra, irmã Antônia, quando o Espírito Santo fala através do ministério, certo? E aquela palavra vem, você sente que a palavra não é do homem, é a palavra do céu, né? Como ele diz, não ensinamos palavras da sabedoria humana, mas as do Espírito, coisas espirituais com coisas espirituais. Aí ele diz uma coisa aqui, e eu vou já chegar na nossa chave. Ele diz assim, o homem que é carnal, ele não entende as coisas do Espírito, para ele é insensatez. Não faz sentido, certo? Não faz sentido. Mas os que são espirituais entendem as coisas espirituais. Tudo faz sentido, porque é o Espírito com o Espírito, e não venha eu com a carne querer entender as coisas do Espírito Santo. É isso? Muito bem. Aí ele diz que o homem espiritual julga todas as coisas, ou seja, como ele tem o Espírito de Deus, ele vai entendendo as coisas de acordo com o que o Espírito Santo ensina. Agora ele diz, ele não é julgado por ninguém. Por que ninguém pode julgar o homem espiritual? Porque o fundamento dele é o Espírito Santo. Então a carne não pode julgar o Espírito, certo? A carne não entende o Espírito, né? Aí ele diz, quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Ou seja, quem é que pode dar conselhos a Deus? Porque o homem carnal, com certeza, gostaria de dar algum conselho para Deus, né? Aí ele diz, ele propõe essa grande chave aqui. Nós temos a mente de Cristo. Então, gente, qual é a chave mestra? É você ter na sua vida a mentalidade do reino de Deus, certo? Você encher a sua vida da mentalidade do reino de Deus, ou seja, você compreender como Deus compreende. Então vejam só, o conhecimento da palavra de Deus, ele serve para muitas coisas. Está escrito aqui em 1 Timóteo 3,16,
1 Timóteo, abram comigo, vou dar um tempo, tá? Hoje, vamos abrindo aí, pessoal. 1 Timóteo, vamos tirando aí a teia de aranha, né? 1 Timóteo 3:16, certo? 1 Timóteo 3:16, deixa eu ver se está certo aqui. 1 Timóteo 3:16. Eu não sei se eu anotei certo, acho que não. Eu acho que é a passagem que diz: toda escritura é inspirada. Não é essa passagem não, mas eu vou ler aqui, aí vocês pesquisem aí qual é. Ele diz assim: toda escritura, que pode até olhar aí para me ajudar, quem tiver a pesquisa, né? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo, não é isso? 2 Timóteo, deem uma olhada aí, tá? Não é primeiro, é segundo. Vou corrigir aqui, tá? 2 Timóteo 3:16. Vamos lá, vamos ler. Ele diz assim: toda escritura é divinamente inspirada, estão vendo? Proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Certo? Vocês estão vendo que a escritura ela tem uma grande utilidade, tá certo? Mas para que realmente que eu leio a Bíblia diante dessa chave mestra? É porque lendo a Bíblia você conhece a mente de Deus, a mentalidade de Deus, como Deus pensa. Isso é que é importante. É por isso que se diz que ela é inspirada por Deus para ensinar. Ensinar como? Segundo a mentalidade de Deus. Para repreender. Repreender como? Segundo Deus repreende. Para corrigir. Segundo Deus corrige. Ou seja, como Deus pensa. Por isso é que a escritura é útil. Então, quando você for ler a Bíblia em casa, certo? Isso não é só uma disciplina espiritual, não. É uma oportunidade, né, de, ao ler a Escritura, conhecer como Deus pensa. E Deus pensa sobre muitas coisas, tá certo? E você vai conhecendo a opinião de Deus sobre o sofrimento, sobre a preocupação com o amanhã, não é isso? Sobre a ganância, sobre a frieza do coração. Existe uma mentalidade de Deus para cada coisa. Então, qual é a grande utilidade de ler a Escritura? Conhecer a mente de Deus. Não é só aquela questão de você está frio porque não lê a Bíblia. Não, é verdade, mas por que a leitura da Bíblia aquece o coração? É porque lendo a palavra de Deus você vai conhecendo a mente de Deus. E isso vai mudando você vai se tornando parecido com Deus, porque Paulo disse aqui: nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque o Espírito Santo está fazendo esta obra em nós. E naqueles tempos não tinha essa facilidade de cada um com a Bíblia na mão não, estou mentindo? A pessoa via a pregação na igreja. Os apóstolos pregavam a mensagem de Cristo. Aí que alguém começou a anotar, certo? E se juntaram aquelas anotações. Lucas, né, fez uma pesquisa enorme, né? Claro, guiado pelo Espírito Santo. E se tem hoje a palavra escrita, né? Entendeu? Mas eles aprendiam a palavra de Deus como nós estamos aprendendo aqui, no templo, na sinagoga, nos encontros, nas casas, certo? Na pregação daqueles que eram chamados a pregar. Não tinha papel para todo mundo, não existia esse papel como a gente conhece hoje. Onde era escrito em quê, pessoal? A Bíblia? Couro, né? Pergaminho, papiros e etc. Não era assim. Não pense que Jesus se retirava com a Bíblia embaixo do braço para ler. Não existia Bíblia, certo? O que existia era a palavra de Deus ministrada, certo? Nas congregações, viu? Então cabia a cada um meditar naquela palavra que ouvia, certo? Muito bem, então, ou seja,
Para que eu leio a Escritura? Para conhecer o que Deus tem a dizer a respeito de cada coisa. É isso? Para conhecer a mente de Deus. Porque a chave para a sua vida é conhecer como Deus pensa. Certo? Como Deus pensa a respeito de cada coisa. Muito bem, irmãos. E ele diz aqui, olha só, Efésios 4:11, ele vai dizer assim, estou no tema ainda de a importância da palavra de Deus, tá? Para você não se sentir cobrado de ler a Bíblia, achar que é coisa de disciplina, só de disciplina espiritual, nada disso, é uma inteligência. É a maior, Efésios 4:11, é a maior inteligência que você pode ter, a grande melhoria que pode acontecer na sua vida, é você começar a pensar como Deus pensa. E se você, gente, que oportunidade de ouro, não é isso? Olha, se alguém, por exemplo, se alguém desse uma oportunidade aqui de um desses dois meninos, jogar como o Cristiano Ronaldo joga, ele não queria não. Assim, olha, vai cair um raio em cima de você, você vai jogar igual como é o nome do Cristiano Ronaldo, né? Como é o nome dele lá, o apelido dele? É CR7, né? Chama a besta fera, né? Não é isso? Entendeu? Aí, não seria bom não? Seria assim uma coisa gloriosa, né? Jogar como ele joga, certo? E, poxa, você tem uma oportunidade de ouro de pensar como Deus pensa. Aí você vai jogar fora, é muito mais importante pensar como Deus pensa, certo? Porque pensar como Deus pensa não é só pensamento não, pessoal, o que vai mudar na sua vida, e as bênçãos que vão lhe alcançar por você pensar como Deus pensa. Porque as coisas que Ele preparou para quem? Para quem o ama. Quem o ama é quem pensa o que Ele pensa, ou seja, quem é obediente. Quem é obediente. Então, Efésios 4 diz assim, olha, que ele vai falando assim, Efésios 4:11, que ele dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou seja, o pessoal que está na frente do menino. Não tinha, como eu estou dizendo, não tinha Bíblia em papel, mas tinha pastores, doutores, o pessoal que ia ensinando nas igrejas, né? Aí ele diz assim, Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, Deus quer que você vá mudando a sua mentalidade para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí ele diz, vejam só, versículo 14, vou pular, tá? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda, ou seja, em redemoinho, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Vou resumir. A palavra de Deus, pregada pelos pastores e doutores na igreja, fazia com que o homem deixasse de ser um menino velho, que é enganado por todo mundo, mas um homem firmado, cingindo os lombos do entendimento, ou seja, um entendimento firme, certo? Ou seja, a mente de Deus. Então, o grande propósito da leitura da Escritura é um livro de oração, sem dúvida, é um livro de sentimento, é um livro de fé, mas eu queria chamar a atenção para esse ponto hoje, para essa grande chave mestra. Ali, naquela palavra, nessa palavra está o pensamento de Deus. Então, quem deixa de ler a palavra de Deus, deixa de conhecer o pensamento de Deus. Então, vamos tentar usar isso como uma nova motivação para lermos a palavra de Deus, certo? Não é cobrança, não é disciplina espiritual, nada disso. Poxa, eu vou inteligentemente me aproximar dessa palavra, porque ela contém a mente de Deus. Tá certo? Muito bem. Então, irmãos, nós queremos essa mudança, né? Ou seja, como eu estava falando aqui do Cristiano Ronaldo, né? Me lembrei agora aqui da história do Padre Léo, viu, irmão Pedro? O Padre Léo já faleceu, né, uns anos atrás. No dia que o Padre Léo morreu, da Canção Nova, né? Grande pregador, viu? Me lembro desse dia, eu não sabia que ele tinha morrido. Foi o dia que roubaram o meu carro lá de frente da nossa primeira igreja. Um carro velho, ou coisa de mau gosto, a pessoa roubar um carro velho. A gente estava em frente à igreja, lá na Rui Barbosa,
né? Eu, a mamãe e o Rafael, era quinta-feira, eram poucas pessoas. A Liz, os meninos eram novos. Aí deixei lá o azulão, né? Quando eu saí, irmã Lara, tá só o lugar. Aí eu fui em casa, né, para fazer umas ligações. Quando eu cheguei lá, tinha notícia que o Padre Léo tinha morrido. Você acredita que eu fiquei tão assim emocionado que eu esqueci, eu deixei o carro para lá. Eu não vou mais mexer com esse carro, não. É até uma coisa, né? Aí liguei a TV e fiquei acompanhando as homenagens. Quando foi 4h30, ligaram para minha sogra, que ali tinha deixado um caderninho com os telefones, acharam o telefone da minha sogra. Aí o carro estava lá na Barra do Ceará, já tinham levado a bateria, o pneu step. Graças a Deus eu cheguei 6h, se tivesse chegado 8, viu, Gustavo? Não tinha mais nada. Aí foi a Liz corajosamente foi comigo lá pegar o carro, né? Porque é meio constrangedor, né? Resgatar essas coisas, né? Mas ele dizia o seguinte, que o cara foi com o mineiro, né? Foi com o filho, nunca tinha saído do interior e foi para a capital fazer o alistamento do filho. Aí chegaram lá num prédio onde era o exército e tinha um elevador, sabe? Aí entrou uma senhora assim de idade, né? No elevador, né? Aí disse assim, vai lá, meu filho, o que é isso? Que essa mulher está entrando nessa máquina aí? Para que serve isso, né? Não sabia o que era elevador não, né? Aí o outro disse assim, será uma máquina de lavar, alguma coisa assim, né? Eles já tinham visto uma máquina de lavar por aí, né? Aí a mulher subiu, né? Foi até o 8º andar, né? E eles só observando, né? Aí quando vem do 8º andar para o primeiro, aparece no elevador a Ana Paula Rosa, que tinha ido para uma reunião lá no exército, sobre uma propaganda do exército, uma coisa assim. Quando ele viu, a mulher disse, meu filho, vai buscar sua mãe. Achou que era uma máquina de rejuvenescimento, ou seja, coisa boa a gente quer pra gente, né? Poxa, então se tem este dispositivo aqui, meu amigo, que faz você pensar igual a que Deus pensa, é para você dizer em casa, minha querida, chame ali o menino, né? Chame ali sua mãe, chame seu pai. Vê se a gente entra nessa máquina aqui para sair dela renovado, né? Entendeu? Muito bem, irmãos. Olha só. Então é verdade que o conhecimento de Deus, da palavra, serve para muitas coisas, mas pense nessa utilidade. Ele faz você pensar como Deus pensa. A palavra de Deus, se aproximando dela, você vai se tornando o que Ele é. Meu Deus do céu. Não pode haver coisa maior do que essa. Você se tornar semelhança de Deus, mais uma vez, pelo conhecimento da mentalidade dele, pela obediência, tá, pessoal? Conhecer no sentido de obedecer. Muito bem, a oração, a misteriosa oração, que às vezes é alcançada, às vezes não é alcançada, né? Ela é essencial para a gente alcançar graças, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, 2 Coríntios. Eu estou aqui, não deixei marcado, que é para dar tempo para os irmãos procurarem. Abre aí, pessoal, 2 Coríntios. Hoje está todo mundo convidado a abrir a palavra, tá? Vamos lá. 2 Coríntios. Tem gente que faz tempo que não abre a Bíblia, pode ser até que encontre R$5 aí, né? O irmão Pedro tem uma história aí, diz que o cara guardava dinheiro dentro da Bíblia na sala, né, irmão Pedro? Aí o cara disse, por que você guarda dentro da Bíblia? Senão o pessoal lá em casa não abre a Bíblia, não. Então o melhor lugar para guardar dinheiro, né? 2 Coríntios 1:11. Acharam? 2 Coríntios 1:11 diz assim, ó: ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê, ou seja, pela concessão de Deus, né? Certo? Que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito, certo? Ou seja, Paulo está pedindo o quê? Ajudem-nos com as vossas orações por nós. Porém, a mente de Deus vai além das nossas orações, ou seja, a oração é importante. Mas vejam aqui, Efésios 3:20, certo? Efésios 3:20.
Efésios 3:20. Efésios 3:20. Pronto, achamos, né? Olha só aí. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, nós vamos orando, né? Nós vamos orando, mas a mente de Deus está acima da nossa mente. Então, ele supera até mesmo a nossa oração. Que ele diz que ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, com a nossa mente, nós estamos pedindo uma coisa. Com a mente dele, ele está nos dando coisas além do que pensamos. Então, esta é a mente de Deus. Então, por que orar? Né? Por que orar? Para que, ao orar, Deus possa começar a operar na sua vida e fazer além do que você ora. Mas você precisa começar, certo? Você ora e Deus vai além da sua oração. Então esse é um grande propósito da vida de oração, é para que eu alcance o conhecimento da mente de Deus, vendo que Ele faz coisas além do que eu peço, ou que Ele nega as coisas que eu peço para me conceder coisas que eu nem imagino, certo? Eu vou lembrar vocês aqui, não precisa nem abrir, vou só lembrar uma passagem bem conhecida, o que está escrito, né? Que Deus nos atende como? Segundo a vontade dEle. 1 João 5,14 diz assim: a confiança que temos nele é que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, 1 João 5,14. Por exemplo, a irmã Fátima está pedindo para vender a casa do Fortinho, mas faz muito tempo. Não tem uma vez que ela me ligue, que a gente não diga assim: ô irmã Fátima, não sei se é vontade do Marcelo, mas da Fátima é, entendeu? Ele está ali calado, parece que ele não quer vender não. Mas da irmã Fátima: pastor, ore, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então vai ter uma hora em que vai ser a vontade dEle, aí Ele nos ouvirá. Então você tem que confiar que o Senhor é quem sabe a verdadeira hora, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora eu vou falar aqui, tinha gente aí chorosa, suspeitando do valor da oração, né? Que ora e não é atendido. A gente ora pela pessoa, a pessoa morre, né? Ora para casar com alguém, não casa, não é isso? Ora para ter aquele emprego, não tem. Tudo tem sua hora. Mas eu vou, para você não desanimar, eu vou mostrar aqui o maior orante e a maior negação que já existiu. Mateus 26 diz assim, vou ler, porque essa passagem não precisa nem vocês abrirem agora, certo? Só para vocês pensarem comigo, que é bem conhecido. Ele diz: Pai, não precisa abrir não, acompanhem comigo aqui. Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O que Jesus disse? Pai, eu não quero beber este cálice, certo? Passa de mim este cálice. Ou seja, ele não queria aquilo. Ele disse: mas faça-se a tua vontade. Por que Jesus, aqui como homem, pede a Deus que faça a vontade dele? Porque ele crê que a mente de Deus, a mentalidade de Deus, a mentalidade do reino de Deus, ela é sempre melhor do que a minha vontade, certo? A vontade dele como homem era não sofrer, né? Quem é que gosta de sofrer, né? Quem é o maior orante? Cristo. Não houve alguém que orasse mais, com certeza, certo? Ele é o alfa e o ômega, ele é o maior em todas as coisas. E qual foi a maior negação? Foi Deus negar esse pedido a este orante. Ele pede: eu não quero. E o que é que Deus diz? É engraçado, Deus não falou: meu filho, você terá que ir para a cruz. Deus disse isso? Não.
Alguém lembra o que é que Deus fez nessa hora? Muito bem, irmão Gustavo. Vou colocar um ponto a mais na sua média, viu? E então um anjo de Deus o consolava. Enviou um anjo, Deus falou através do anjo. O anjo foi consolar. Então, quando Cristo viu, irmãos, um anjo consolando, ele entendeu qual era a vontade de Deus. Aí, por quê? Por quê? Porque está escrito: ele morreu por todos. 2 Coríntios 5,15. Ou seja, o propósito de Deus era que ele morresse para que houvesse o perdão dos pecados. Então esta é a mente de Deus. A mente de Deus era que Paulo diz: ele me amou. Ele não diz nos amou, não. Ele me amou. Ele se entregou por mim. Tá certo? Então essa é a mente de Deus para negar aquela oração. Então, quando Deus negar uma oração na sua vida, saiba que você tem algo na mente de Deus que você não tem sondado, não entendeu, mas que está prevalecendo contra a sua vontade, porque nós temos que dar para Deus essa palavra: faça-se a tua vontade. É obrigatório, viu, pessoal? Faça-se a tua vontade, certo? Então, quando, irmã Lara, você pedir algo a Deus e Deus não conceder, saiba que algo na mente de Deus não permitiu, certo? Então nós devemos fazer como Cristo, receber a consolação. Também Deus não falhará, Ele não deixará de dar consolação quando Ele negar o que nós estamos pedindo, tá certo? Então vejam, a vida de oração é importante, mas na vida de oração é que você vai conhecendo também como Deus pensa, porque Ele vai te dando o sim, vai te dando o não, tanto pelo sim quanto pelo não. Observe a partir de agora que existe uma mente naquele sim e uma mente naquele não, certo? E aí você vai conhecendo melhor a mente de Deus. Então vale a pena ler a Escritura, porque nela está a mente de Deus. Vale a pena orar, porque na oração vai se revelando na sua vida também a mente de Deus. Muito bem, irmãos. Aquela história, né? Nossas ações são indispensáveis. Vou aqui para um terceiro ponto. Ou seja, agir é indispensável, né? A Escritura diz que nós somos cooperadores de Deus. É um nome bonito que é dado para nós, né? Nossa missão: cooperar com Deus. Mas sem a ajuda de Deus, ou seja, sem Deus se manifestar na sua vida, toda a sua ação pode servir absolutamente para nada. João 15:5 tem uma revelação sobre isso, sobre as suas ações. João 15:5, vamos abrir todos, viu? Hoje é obrigatório, viu? Eu nunca digo isso não, né? Vamos lá, gente. João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, certo? Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, irmãos, sem o Senhor você não poderá ser feliz, você não poderá ser próspero. Veja só, entenda uma coisa: eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. Então, eu vos dou a felicidade, não a felicidade que o mundo dá. Eu vos dou a prosperidade, não a prosperidade que o mundo dá. Eu vos dou o amor, não o amor que o mundo dá, certo? Ou seja, o que ele dá é de uma qualidade diferente. Não é xing-ling, é do céu, certo? É duradouro, certo? É firmado na sua vida. Então, sem ele, você nem feliz pode ser. Então, à medida que o homem vai se afastando do seu Senhor, ele vai perdendo a felicidade, certo? É impossível, a palavra de Deus revela, sem ele
Você não pode fazer nada. E esse não fazer nada é o quê? São as suas ações, o que você faz, mas também nem feliz você pode ser, nem próspero você pode ser. Você pode ser segundo o mundo, mas não o que Deus dá, certo? Porque, meus amigos, eu não sei, quem tem a experiência aí de pai e mãe, né? Tudo na casa do papai e da mamãe é melhor, não é não? Hein, irmã Fátima? Não é isso? Eu digo lá em casa. Muitas vezes eu faço propaganda, olha, esse negócio aqui que você está comendo, ninguém come por aí não, viu? Certo? Aqui é coisa mesmo da casa do papai, da mãe, certos carinhos, certos afagos, que a gente recebe, é só na casa dos pais. Então, meus amigos, se você acredita que tem casas melhores do que a sua, né? Falando para os jovens, né? Falando para os casais também, então talvez seja por isso que a pessoa às vezes pensa que pode alcançar as coisas fora de Deus. Mas Deus é autoritário. Eu vou já ler aqui uma passagem que mostra que não, tá certo? Muito bem, irmãos. Então, ou seja, a mente de Deus, ela tem uma passagem muito bonita, Marcos 16, 20, ele diz assim: tendo eles partido, né, no final do Evangelho de Marcos, cansaram aí de abrir a Bíblia? Pior que hoje eu não trouxe nem um suco para dar para o pessoal, né, para pagar o trabalho, né? Viu? Mas Marcos, a gente está nesse pandemia aí, está sem tomar o nosso suquinho aqui na igreja, né, pessoal? Mas ele vai voltar, né? Alguém tem saudade do suco aí? A irmã Lara tem saudade do suco. O Gustavo tem não, viu? Hein, Gustavo? Espero estar, né? Oi? Olha aí. Marcos 16, 20. Mas a Lavinha não conta não, viu? Irmã Antônia, a Lavinha não conta não, viu? Ela estava querendo tomar ali um copo da ceia da mão da irmã Antônia. Eu estava só observando, viu? Ela queria, além do pão, queria o cálice, viu? Eu fiquei só olhando, viu? A irmã Antônia aqui segurando, viu? Marcos 16, 20. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles quem? O Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Ele nos chama de quê? De cooperadores. Mas ele é o quê? Para os dele, ele é um cooperador. Vai cooperando, certo? Ou seja, sem mim não podereis fazer nada. Você precisa da minha cooperação. Cooperando o Senhor, certo? Então, feliz quem alcança essa graça de ser cooperador de Deus e ver Deus cooperando com você na sua vida. É a graça maior, tá certo? Maravilha, né? Muito bem. E fora outras coisas, porque engraçado sobre essa mentalidade de Deus, tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, peço vocês verem em casa, para não ficar, que está lá, eu vou só ler, se você quiser anotar, Atos 16, 6, eu gosto muito dessa passagem. Paulo, né, ele diz, queríamos ir passando pela Frígia e pela Galácia, província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles queriam anunciar a palavra na Ásia, e o Espírito Santo que fez, impediu. Por que impediu? Ou seja, eles queriam agir, queriam fazer, queriam chegar lá, e o que é que o Espírito Santo fez? Não. Por quê? Aquele não é um simples não. Naquele não está o quê? A mente de Deus. É o grande tesouro para a sua vida, né? Receber de Deus, do seu Espírito, o pensamento de Deus para a sua vida. Não, meu filho. Sim, meu filho. É aqui, não é aqui, né? Aí ele diz, e quando chegaram a Mísia, quiseram ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. De novo, né? De novo. Aí vejam só, e tendo passado por Mísia, desceram a Trode, e Paulo teve de noite uma visão, onde se apresentava um varão da Macedônia, um homem, né, que dizia, passa para a Macedônia para ajudar-nos. Ou seja, o Espírito Santo não queria saber de Bitínia, não quis saber de Ásia. O Espírito Santo queria que eles fossem para a
Macedônia e revelou em um sonho. Ou seja, por mais que nós queiramos agir e partir para cima, se nós formos espirituais, o Espírito Santo dirá não algumas vezes na sua ação: não faça agora, vamos adiar isso, não é o momento, porque está aí a mentalidade de Deus. Ou seja, é muito bom cooperar com Deus, mas é muito excelente, superior, receber a cooperação dele. Então essa vida da ação, de fazer coisas, ela tem que ser monitorada pela cooperação de Deus, porque senão você se quebra, né? Muito bem, irmãos. Então, vamos já ir caminhando para a conclusão. Ou seja, nós temos, né? Você tem sua mente também, sabia? Nós temos nossas percepções, nós temos os nossos sentimentos, certo? Tem. Nossos sentimentos são nossos, não são só os de Deus, não. Certo? Mas abra aí Filipenses 4:7, tá? Por favor, Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Eu acho que se a gente continuar abrindo aqui a Bíblia, com o passar de um ano assim, a gente vai ser a igreja mais rápida no gatilho, não? Filipenses 4:7. Olha só que coisa interessante. Todos conhecem essa passagem, mas diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, você tem o seu entendimento das coisas, você tem o seu sentimento a respeito das coisas, mas a paz de Deus excede o entendimento, e ela é quem guarda o seu sentimento. Estão vendo? Ou seja, existe uma mentalidade, o pensamento de Deus, que excede, ele vai além do seu entendimento, ele supera você, certo? Ele guarda, não é só superar, não é uma competição, certo? Deus não, ele não lhes diga aqui no Espírito para os irmãos, Deus não quer lhe superar para dizer que é melhor que você, não, viu? Tá certo? Ele não está competindo com você, não, né? Ele quer lhe superar para lhe guardar. Ou não é o que está escrito aí? E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos sentimentos. Por que guardar os sentimentos? Porque você não ande perturbado, certo? Não ande ao sabor de qualquer vento, você seja firmado. Isso é muito bom, certo? Não ser sujeito a perturbações, certo? Jesus sempre ensinou a mansidão. Eu vou pregar esse tema, peça a Deus mansidão, né? Que não devemos nos submeter a perturbações. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, estava lá o pessoal chorando e tocando flauta lá, aí ele disse: para que toda essa agitação? A menina não está morta. Ele não gostou daquela agitação, né? E ele diz que a palavra sobre ele diz que o Filho de Deus pregaria, mas seria uma voz de mansidão, né? Que Isaías prega isso, né? Muito bem. Então a paz, ele guarda, ele está acima do seu entendimento. Bem, irmãos, conclusão, onde é que queremos chegar com essa mensagem? Primeiro, devemos orientar nossa vida pela mente de Deus, sabendo, aceitando que Ele é o ponto de partida, o ponto de chegada. Quem se afasta de Deus, se afasta da sua própria felicidade. Eu quero fazer aqui uma aventura, tirar férias de Deus. Eu vou dizer para você, o que eu já disse aqui na igreja: quem tira férias de Deus, viaja com o diabo. Não é slogan de propaganda, acho que é slogan da companhia de turismo do diabo, né? Quem tire férias de Deus, naturalmente vai viajar com o diabo, certo? Então não devemos tirar férias de Deus. Existem férias conjugais, né? Não dá certo, né? Dá certo, irmão Pedro? Não? Férias conjugais não termina bem, né? Então não existe férias espirituais. Não, dá um tempo com Deus. Quem dá um tempo com Deus já tem um assessor, certo? Um assessor destrutivo,
que arranca de você a esperança, a alegria, as coisas que são derramadas, como eu falei aqui, depositadas do céu no seu coração. Então, agora, assim, já nas aberturas finais aqui, irmãos, Romanos 11:36, esse versículo eu quero que vocês leiam. Vamos lá, todos vocês, os jovens aqui, as senhoras, essa senhora bonita aqui, que está hoje aqui de vestido de bolinha, viu? Entendeu? A esposa aqui, né? Romanos 11:36. A senhora bonita que eu estou falando aqui é a Liz, viu, pessoal? Aqui, isso aqui, mandar ela abrir aqui, Romanos 11:36. Achou, Liz? Romanos 11:36. Romanos 11:36. Acharam? O Gustavo já está cantando ali, viu? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Gente, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a Bíblia diz em outra passagem: nós somos dele, feitura dele. Você é dele. Você é dele. Então você tem que estar com ele. Gente, não estou querendo comparar não, mal, né? Mas o cachorro gosta de estar onde? Qual o lugar preferido que um cachorro gosta de estar? Na casa onde eu estava andando com os meninos aqui na beira-mar, né? Aí a Liz e o Gabriel, com esse espírito de infância, né? Subiram num morro, que é um monte de areia que deixaram lá, com uma draga, cavaram lá um buraco, né? Tinha um morro assim de uns 6 metros de altura, eles subiram, né? E eu e o Davi, a gente não estava nessa vibe, né? A gente ficou andando mesmo, né? Depois eu soube que eles desceram rolando. Eu digo assim, meu Deus, aí você ia pegar a pereba aí, né? Nessa areia, né? Quem sabe? Aí eu vinha com o Davi e vinha uma senhora correndo, né? E vinha uma cadelinha, né? Aí a mulher correndo e a cadelinha. Aí aqui a cadelinha fazia assim, corria um pouco mais, aí fazia assim, ó. Olhava para ela. Aí eu disse assim, Davi, que amor lindo, né? Ela corre um pouco mais para olhar para a dona, como se dissesse assim, estamos juntos. Aí foi a minha mente, né? Aí mais na frente a mulher parou, né? Aí eu disse assim, opa, que amor lindo, né? Dessa cadela. Ela disse assim, olha, eu sei que ela tem um amor por mim, isso eu não tenho dúvida, mas essa corridinha que ela dá e esse olhar para mim, não é amor não, é porque ela quer vir para o colo, porque ela tem preguiça de correr. Ela tem preguiça de correr, ou seja, a dona sabia realmente quem era a cadela, né? Aí, ou seja, eu digo assim, olha aí, Davi, só quem conhece mesmo é o dono, né? Então, mas vejam só, pergunte àquela cadelinha, né, se ela quer ser de outro alguém. Não quer. Então, meus irmãos, às vezes a gente está como um cachorro sem dono, certo? Andando, vagando pela rua. Existe esse cachorro sem dono, né? Certo? Até nesse mesmo dia andando, passou um cachorro lá, animado, sem dono. Aí o Davi disse assim, ixi, esse aí não tem dono não. Eu disse assim, você que pensa que ele não tem dono, quando é mais, isso é porque apenas é um cachorro livre. Mais tarde ele volta a ser cachorro de pescador. Mais tarde ele volta lá pro lugar dele, pro cantinho dele, é porque o dono deixa solto, mas ele volta. Então, gente, que tristeza, né? Muitos irmãos queridos querendo se tornar um cachorro sem dono, um cachorro dono do próprio focinho, certo? Não estou querendo comparar a gente com o cachorro não, mas o cachorro fiel, ele quer estar perto do dono, é o prazer dele, a alegria. Quem cria cachorro aqui é que sabe, não é, meu Gustavo? Diga aí, a alegria do cachorro é o dono. A relação, a pregação é o quê? Que devemos saber que somos feitos para ele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Então não se afaste do Senhor, você é dele. Você não tem o direito de se afastar do Senhor, você é dele. Não foi você que fez a você mesmo. Eu não tenho lembrança de eu me fazendo não, viu? Tá certo? Você foi feito pelo Senhor, para o Senhor. É uma alegria dele, certo? Ter você pertencemos a ele, certo? Ou seja, o filho, você tem que dar o grito do filho pródigo, Lucas 15:18, levantar-me-ei e irei ao encontro do meu pai, dizendo, pai, eu pequei contra o céu e contra ti.
Você tem que chegar essa hora na sua vida, se você está afastado de Deus, assim: eu irei ao encontro do meu Pai. Eu irei, levantar-me-ei. Ele estava longe, mas ele viu que longe os amigos gostavam dele pelo que ele tinha, certo? E foram infiéis os amigos depois. E ele não foi bem tratado longe do Pai, certo? Longe do Pai, ele viveu uma ilusão. Aí, quando ele percebeu onde é que estava metido, ele disse: eu vou me levantar daqui e vou ao encontro do meu Pai. Então essa é a primeira conclusão, que nós temos que orientar a nossa vida pela mente de Deus, porque ele é o ponto de partida, o ponto de chegada. Tudo foi feito por Ele, para Ele, nós somos dele. Então você tem que dizer com o filho pródigo: eu vou me levantar e vou ao encontro do meu Pai. Outra coisa, uma segunda conclusão, é a solução para tudo quanto me aflige, certo? Já está dada. Você tem aflições, a solução está dada, está em Mateus 6,33. Mateus 6,33, certo? Essa é a solução, tudo que você está passando. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, buscai primeiro a mentalidade do reino, que é a justiça, o que é a santidade, o reino de Deus, a mente de Deus. Buscai primeiro, e tudo mais vos será acrescentado. Então, ou seja, a solução para tudo que eu passo é buscar em primeiro lugar a mentalidade do reino de Deus, certo? A mentalidade do reino de Deus, através da palavra de Deus, que revela a mente de Deus, e através da oração, que pelo sim e pelo não de Deus, você também vai conhecendo a mente do Senhor, tá certo? Quando ele disser sim, você se alegra, a mente dele está ali. Quando ele disser não, se alegre, a mente dele também está ali, certo? Muito bem, então a solução está dada, certo? E Cristo ensina o que, irmãos? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a solução está dada. O seu alimento, a sua necessidade não é só material, ela é espiritual principalmente. Muito bem. A terceira conclusão, irmãos, é que a nossa vida deve ser animada. Ou seja, você deve animar a sua vida. Não é proibido ser feliz, né? Pelo contrário, alegrai-vos no Senhor, né? A nossa vida deve ser animada, ou seja, impulsionada por propósitos abençoados. O que é um propósito abençoado? É um propósito que esteja dentro da vontade de Deus, certo? Dentro da vontade de Deus. Então, fora desse propósito, tudo é ilusão e vaidade. Eu quero dar um exemplo final a respeito do rei Salomão, certo? Eclesiastes 2, né? Eclesiastes 2. Eclesiastes 2 diz assim, tem que só ver a gravação, viu? Por causa das coisas aqui, né? Eclesiastes 2 diz assim, 4, ele diz assim: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei vinhas. Quem tiver disposição para estudar, e deve ter, né? Ele conta o que ele fez, tudo que ele construiu, o rei Salomão, certo? Aí no final, ele diz, no final de tudo que ele fez, ele diz assim, no versículo 17: depois detestei esta vida, porque toda obra que fiz embaixo do sol foi penosa para mim, ou seja, um peso. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Ou seja, se meta a fazer coisas sem a direção de Deus,
e você vai trazer para a sua vida aflição de espírito. Então não é só querer sair por aí empreendendo não, e fazendo não. Você precisa da cooperação de Deus. Então Salomão disse que fez muitas coisas, ele disse que plantou vinhas, construiu palácios, ele fez muita coisa. Ele disse que mulheres era a rodo, né? A rodo. E nem assim ele se sentiu preenchido. Por que ele não se sentiu preenchido? Porque não havia o propósito de Deus naquilo, era coisa da cabeça dele, certo? Aí ele disse assim, poxa, eu concluí, versículo 17, isso me foi penoso, foi vaidade e foi aflição de espírito. Então, irmãos, o próprio Eclesiastes, ele vai fazendo uma conclusão, e ele diz assim, primeiro, ele diz que manda você usufruir santamente, Eclesiastes 9, 7, isso aqui é a mente de Deus, viu pessoal? Primeiro toque aí final, não saia por aí fazendo as coisas sem conhecer a mente de Deus, para que você não traga aflição de espírito para a sua vida. Às vezes a gente quer comprar uma coisa, ou possuir uma coisa, e vai ser mera aflição de espírito. Pergunte a Deus. Deus dá opinião em todas as coisas, sabia? Grandes e pequenas, não existe grande e pequeno para Deus. O que Deus quer é lhe precaver de andar aflito, certo? Eclesiastes 9, 7, veja que coisa linda, ele diz, vai, come o teu pão com alegria, bebe com coração contente o teu vinho, pois Deus já se agradou das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Usufrui a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida. Ou seja, o que é esse... Salomão chegou a uma conclusão de algo que era bom na vida. O que é? É usufruir o fruto do trabalho, comer o pão, beber aquele vinho. Isso não é, está falando que esse aqui não é só o pão e o vinho, ou seja, é usufruto, é se alegrar. Ou seja, diz que não falte um óleo perfumado na tua cabeça, ou seja, uma vida alegre, uma vida de zelo, uma vida de beleza, certo? Ao lado, como ele diz aqui, da mulher que tu amas, porque Deus escolheu a comunhão, marido e mulher, para que nela você seja feliz. Não tem coisa mais bonita do que um lar, quando o lar é feliz, não é não? A gente está ali junto, sem confusão, certo? Habitando no mesmo propósito, aquela alegria de estar juntos, é muito legal, certo? Você compra uma almofada, se alegra, né? Com a almofada compra um lustre, certo? Uma cera para a cozinha, né? Eu sofria muito, viu, irmão Antônio, com aquele negócio de lavar louça, né? Aquele bichinho de limpol, né? Aquela bisnagazinha, né? Até o dia que eu vi um bem bonitinho nessa loja, né? Que você bota aqui e aperta, né? Achei maravilhoso, né? Comprei, aqui pessoal, tem coisa nova chegando em casa, né? Aí todo mundo achou bonito e tal. Quando não acham as coisas bonitas, eu digo assim, rapaz, aqui só mora gente grosseira, né? Porque não percebe as coisas, né? A gente compra e ninguém nota, viu, Antônio? Mas assim, a alegria do lar, né? Das coisas pequenas da casa e tal, está em Eclesiastes. Usufrui a tua vida ao lado da mulher que amas, obviamente, também dos meninos, dos filhos. Esse foi o propósito de Deus. E por fim ele diz, aí vocês vão para o fim de Eclesiastes, e aqui, irmãos, aqui está o fechamento do Eclesiastes, da mente de Deus. Então, qual é a mente de Deus? Não se meta em vaidades enganosas. Qual é a mente de Deus? Usufrua a vida na sua família. Qual é a mente de Deus? Aí, aqui está, Eclesiastes 12, 13, ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, o propósito é este, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O que a Bíblia diz para você? Teme a Deus. É opcional? Não. É o dever de todo homem. O que significa que é um dever? É dever de um pai educar um filho? Sim. Se ele não educar, o que acontece? Ele pagará um preço. Ele será o quê? Cobrado. Então toda vez que você foge com o seu dever, você recebe um preço, um pagamento ou uma cobrança. Então estejamos atentos a essa mentalidade de Deus. O próprio Deus te diz, é um dever
temer a Deus. Não é opção. Não é opção. E nem fazemos isso para agradar pessoas, certo? A palavra de Deus revela, e aqui é uma expressão clara da mentalidade de Deus, que temer a Deus, ou seja, o que é temer a Deus? Ter reverência por Deus, não tratar Deus como coisa opcional na sua vida. Essa é a desgraça, certo? Quando Deus passa a ser uma opção na sua vida, tê-lo ou não tê-lo, certo? Aí nesse momento você se desgraçou. Quando Deus entra como algo que você pode ter ou não ter, quando a mente de Deus te ensina, é um dever temer a Deus. Então Salomão ensina 3 coisas sobre a mentalidade de Deus. Não se meta em vaidades enganosas, para você não atrair aflições para você. Usufrua a sua vida, primeiramente em família. Se você não é casado, usufrua a vida com os seus pais, né? Alegria, né? Lá em casa tem um momento alegre, né? Eu sento no sofá e boto uma laranja para descascar. Aprendi isso com a mamãe, né? E laranja você não corta em 4 pedaços, é um pecado, pessoal. Pegar uma laranja e cortar assim e comer assim, não pode. Você tem que pacientemente descascar e fazer aquela coisa bonita que é o quê? Cortar a tampa. Aí você dá a parte maior para alguém e fica com a tampa, ou ao contrário, né? Ou seja, é um momento em família. É besteira não, mas você está ali usufruindo da sua casa. A gente deve curtir mais a casa da gente, é um mandamento que está em Eclesiastes. E o outro é temer a Deus não como opção, mas como dever. É um dever, certo? Então o Eclesiastes ele encerra para nós, encerra isso. E já aqui, e o temor, né? Me lembrei aqui, viu, mamãe, do Dirlan. Dirlan era o vendedor lá da loja da mamãe, né? Muito engraçado esse vendedor, viu? Desculpe aqui contar essas coisas, né? Era assim, viu, irmão Antônio? Porque vocês sabem que tem um negócio da troca, né? Você compra e pode trocar, né? Aí tinha outro vendedor chamado Salles. Só que nem o vendedor gosta de fazer a troca, gosta só de vender, aí não quer perder tempo com troca. Aí quando ele vendia, né? Aí ele dizia assim: olha, para a pessoa, se não der, diga para ela vir trocar, meu nome é Salles. Aí quando a pessoa vinha trocar, procurava, não ele, né? Que já tinha ganho a comissão, né? Procurava o pobre do outro, né? Não tinha nada a ver. Mas não é isso que eu quero dizer dele, não. Ele dizia assim: Rodney, respeito é bom e conserva os dentes. Você ficava pensando ali, né? Respeito é bom e conserva os dentes. Eu entendi, né? Por que conserva os dentes? Respeito é bom e conserva os dentes. Aí eu pensei, bom, respeito é creme dental, né? A irmã Lisa, que é dentista, não explicaria essa frase, né? Respeito é bom e conserva. Por que respeito é bom e conserva os dentes? Alguém sabe? Porque um dia você pode levar um tapa e perder um soco e perder 2 dentes, né? Então respeito é muito bom para os dentes, tá? Aí eu digo assim: o temor a Deus é bom e conserva a vida, conserva a alegria, conserva o sentido. Uma vida, você não precisa ter muitos propósitos de vida, você basta ter os propósitos que Deus te deu, que Ele concorda, certo? Para que você não tenha aflição de espírito, é isso? Então, este é o temor de Deus. Muito bem, irmãos, eu creio que seja isso. Muito bem, uma bênção final para os irmãos, né? Deixa eu ver como está o nosso tempo, 1 hora, né? Está na hora de parar, né, pessoal? Alguns recados finais, tá? Já um pouco fora, claro que tudo é mentalidade de Deus, tá? 3 coisas aí para você pensar e levar para a sua vida espiritual, né? Primeiro, temos que buscar a sabedoria de Deus. Não busque a mente de Deus, ou seja, busque a sabedoria do Senhor, não a sua, certo? Às vezes a gente está sofrendo, procurando uma resposta onde a resposta não está, certo? Aquela história que eu já contei para vocês, a pessoa que perdeu uma chave embaixo de um poste e foi procurar no outro porque lá era mais iluminado. Não, você tem que procurar onde caiu e não no outro lugar, porque é melhor. Você nunca vai achar lá, certo? Então
Ou seja, peça a Deus sabedoria, né? 2, nós andamos por fé e não por vista. Então é uma coisa importante: vida espiritual, vida de fé. E por último, a humildade. Então isso é uma tríade para a vida espiritual: sabedoria, fé, humildade. E essa aqui, humildade, eu quero fazer só uma imagem, não vou nem ler o texto. Irmãos, disse isso aqui para minha família ontem, encerro com isso. Entre você e Deus tem uma parede. Nessa parede tem uma abertura, onde você só entra de joelhos. Tá certo? Então, nós temos que ser humildes perante Deus. Certo? Eu não vou, depois se alguém quiser, tem umas passagens aqui sobre humildade, eu não vou ler. Então, irmãos, estou propondo aí como uma chave você se aproximar da palavra de Deus, da oração, não só por pura disciplina espiritual, mas com um propósito sábio, encontrar ali a mente de Deus, porque está escrito: buscai o reino, ou seja, a mentalidade do reino, tudo mais vos será acrescentado. É uma chave, encontre a mente de Deus, e você será pleno. Deus vai cooperar com você. Amém? Senhor, eu peço que essa palavra seja usada por Ti para abençoar, Senhor, para romper, Senhor, as barreiras, para ajudar os que, Senhor, como um cachorro, Deus, que não quer viver mais com o seu dono, possa voltar para casa, Senhor, como um filho pródigo, Deus, que quer voltar para o Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a trazer a Tua mentalidade, Senhor, para a nossa família, para a nossa vida, e que o Teu Espírito, ó Deus, vá revelando todos os dias o Teu pensamento sobre todas as coisas, e andando nessa obediência, Senhor, nós sejamos abençoados, ó Deus. Não falte a bênção da obediência da nossa vida, o resultado da obediência. Amém. O Senhor te abençoe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.